Salve, rapaziada. A gente é o grupo 4 e o nosso tema é o bacias hidrográficas. Bom, eu vou começar falando sobre a hidrografia e os recursos hídricos. A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo assim os rios, os lagos, os oceanos, etc. Bom, sabendo disso, vamos falar sobre o que é recursos hídricos. Bom, eles são as águas superficiais e subterrâneas disponíveis para uso. Sendo assim, as águas subterrâneas são os principais reservatórios de água doce disponível para os seres humanos, sendo assim tornando a água um recurso indispensável para a vida na Terra. Basicamente, a distribuição desigual se dá entre várias regiões desérticas como o norte da África, onde 11 países são atravessados pelo Saara. Há, porém, regiões ricas em água doce que também sofrem com a repartição desigual do líquido tão precioso à vida. O caso da América Latina, do Caribe, é um exemplo da desigualdade. A região onde vivem apenas 8% da população mundial, incríveis 25% da água potável da Terra. Ao contrário da África, que concentra 13% dos habitantes do planeta, há apenas 9% das reservas de água do planeta. Ou seja, isso é basicamente desigual demais, já que 20% da água potável do planeta vai a apenas 8% e 13% dos habitantes ficam com apenas 9% das reservas de água do planeta. Isso ocorre até mesmo dentro de um continente, como por exemplo o Brasil. Sozinho, possui mais da metade da água que os latinos-americanos. Na teoria, ninguém deveria sofrer com a escassez de água. A bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo ele. O que separa uma bacia hidrográfica de outras são os divisores de água. Eles são como uma espécie de fronteira em que de um lado escoa água em direção a um rio e de outro escoa em direção a outro rio. As bacias hidrográficas elas podem ser classificadas conforme sua grandeza. Isso porque todo rio possui sua bacia, mas alguns deles desaguam em outros rios, formando uma bacia hidrográfica maior. Ou seja, as bacias de maior grandeza englobam as áreas de outras bacias menores. Como a bacia hidrográfica costuma coletar toda a água superficial ou subterrânea de suas águas em direção ao leito de um curso d'água, não é difícil imaginar que o índice de poluição de sua área inevitavelmente irá afetar o rio em questão. Sendo assim, podemos perceber que o bom uso e a conservação dos nossos recursos hídricos são diretamente relacionados à conservação dos solos e das áreas subterrâneas. Então, vou estar falando sobre as maiores bacias do mundo. Em primeiro lugar, temos a bacia do Rio do Amazonas. A bacia do Rio do Amazonas envolve todo o conjunto de recursos hídricos que convergem para o Rio Amazonas. Essa bacia hidrográfica faz parte da região hidrográfica do Amazonas, uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. A bacia amazônica abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo a maior bacia hidrográfica do mundo. É responsável por cerca de um quinto do fluxo fluvial total do mundo, sendo que a água que flui pelos rios amazônicos equivale a 20% da água doce líquida na Terra. Tá, agora pulando para a bacia do rio de Mississippi. O rio de Mississippi é o segundo mais longo curso de água dos Estados Unidos, perdendo a primeira posição para o rio Missouri. Acho que é assim que se pronuncia. Que é afluente do Mississippi. Considerados conjuntos, formam a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Quando medido da nascente do Missouri, o comprimento total do Missouri-Mississippi é de aproximadamente 6.270 km. A origem do rio Mississippi vem da palavra língua Ojibwe, Mississippi, que significa grande rio. Também temos o rio do Congo. O rio do Congo, também conhecido como rio Zaire, é o segundo maior rio da África após o rio Nilo e o sétimo do mundo. Com uma extensão total de 4.700 km, é o primeiro da África e o segundo do mundo em volume de água, chegando a debitar um caudal de 67 mil metros cúbicos de água no Oceano Atlântico. O rio do Congo se formou há cerca de 1,5 a 2 milhões de anos atrás, durante o Pleistoceno. A formação do Congo pode ter levado à especialização alopátrica do bonobo e do chimpanzé. O bonobo é idêntico para as florestas úmidas da região, assim como outras espécies emblemáticas como o macaco e o okapi. A bacia do Rio de Prata. A bacia
Platina é a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, com 1.397.905 km². Estende-se pelo Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. Possui cerca de 60,9% das hidrelétricas em operação ou construção do Brasil. É constituída pelas subbacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e pelos seus afluentes formando a Bacia do Prata ou Platina. A Bacia do Prata ocupa uma área de 4,3 milhões de km² e possui porções das áreas argentinas, bolivianas, brasileiras, paraguaias e uruguaias. Com exceção de 4.500 km, o Paraná é o rio mais significante da bacia. Apresenta grande potencial hidráulico, intensamente utilizado para geração de energia elétrica, por meio de muitas hidrelétricas instaladas em seu curso, principalmente no território brasileiro. Continuando o que me falou, agora a bacia Obi, ou bacia obsidiana. É a maior bacia hidrográfica da Ásia e está situada no território da Federação Russa, e possui uma área de 2.932.467 km², composta em maior parte por estepes, taiga, tundra e semideserto. Agora indo para o Rio Nilo, é um rio caudaloso que está localizado no continente africano. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 10 países: o Egito, Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia e República Democrática do Congo. Está situado no nordeste da África. É o maior rio, aproximadamente com 7.000 quilômetros. E sua maior extensão passa no deserto do Saara. E sua existência também permitiu o desenvolvimento da civilização egípcia, que é um fator muito importante aí para os nossos antepassados. Agora passando para a bacia do Yenisei, também é localizada na Rússia, possui uma extensão de aproximadamente 2.058.000 km², e seu principal destaque é que frequentemente é referido como a linha da divisa entre o Médio Oriente e o Extremo Oriente, e foi usado por Júlio Verne na sua obra Michel Strogoff, quando o personagem atravessa, que é uma obra muito famosa, inclusive. E para finalizar, temos o Níger, que é o terceiro rio mais longo da África e o principal da África Ocidental. Sua bacia hidrográfica é de aproximadamente 2.200.000 km². E ele serve de fronteira entre o país Benin, que deságua no Golfo da Guiné, e no enorme delta do sul da Nigéria. E seu principal afluente é o rio Benue. Bom, é isso.